Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima aqui do canal Ajuda Enem. E esse é o nosso primeiro vídeo sobre a matemática básica, onde você vai aprender matemática desde o zero. Confere essa primeira aula que é sobre números, a representação de um número no sistema decimal, o que é algarismo, o que é classe, ordem e como se a gente lê os números e representa esses números nesse sistema decimal. Olha, não esquece de se inscrever no canal e de dar aqui o like se gostou desse vídeo e também de proliferar essa ideia do Ajuda Enem para os outros. Então vamos lá, vamos conferir o vídeo e eu queria começar aqui, ó, falando desse instrumento que é o ábaco e vou pegar aqui esse número, a representação desse número. Primeiro, qual é a leitura desse número que você está vendo aí? A leitura desse número é 2417. Esse número tem duas unidades de milhar, quatro centenas, na verdade, uma dezena e 7 unidades. É a sua representação. A gente diz que esse número, quando você tem o número aí, ele está representado, por exemplo, por quatro algarismos, esse número que nós temos aqui, ó, ele está representado por quatro algarismos, 2417. Nós dizemos que ele tem quatro ordens, quatro ordens, quatro ordens. E a gente vai sempre ler essas ordens de que forma? Sempre da direita para a esquerda. Assim. Olha como é que a gente vai pegar aqui. Essa, por exemplo, as unidades é a chamada primeira ordem. Essa é a primeira ordem. Sempre da direita para a esquerda. Por exemplo, aqui esse um representa o algarismo da segunda ordem. Esse um representa o algarismo da segunda ordem. E o 4 representa o algarismo, por exemplo, da terceira ordem. O 4 representa o algarismo da terceira ordem. E assim sucessivamente. O 2 representa, por exemplo, o algarismo da quarta ordem. Olha, essas ordens, elas vão estar agrupadas. Cada grupo que você pega da direita para a esquerda, cada três ordens corresponde a uma classe. A primeira classe é a classe das unidades. A segunda classe seria a classe das milhares. Sempre você vai ter assim: unidade, dezena, centena. Aí depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Muito grande, né? Aí, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E assim sucessivamente. Sempre vamos ter isso aí. Então, cada algarismo corresponde a uma ordem. E se é uma ordem, existe um sentido, não é verdade? Qual é esse sentido? Da direita para a esquerda. A primeira ordem é o algarismo que está mais à direita, é as unidades. A segunda ordem é esse segundo que está mais à direita, ou seja, é a dezena. A terceira ordem é a centena. A quarta ordem já é a unidade de milhar, não é verdade? E cada três ordens correspondem o quê? A uma classe. Se eu pegasse, por exemplo, um número aqui, vamos olhar esse número aqui, ó. Se eu chegasse aqui e tivesse o seguinte número aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 3, 1, 7, 4. Quando eu for ler esse número, qual é a leitura que nós temos desse número? A gente vai ter 23.453.174. 23.453.174.
53.174. É isso aí. Agora, olha o que é que nós temos aqui. Vê só. Eu ia te perguntar, fazer a seguinte pergunta em relação a esse algarismo que você está vendo aqui, ó. Esse algarismo 5, por exemplo. Vamos pegar esse algarismo 5. Esse algarismo 5, existem dois valores associados a ele. Como assim, Rui? Dois valores. Dois valores. Existe o valor absoluto, que é o próprio 5, e o valor relativo ou posicional, que depende de que ordem ele ocupa desse número. Então vamos ver aqui como é que seria valor absoluto e valor relativo. Olha o que é que nós vamos ter aqui. Olha, em relação ao algarismo 5, na verdade, o algarismo 5, ele tem valor absoluto 5. Mas relativo, o seu valor relativo ou posicional depende da posição, da ordem que ele ocupa. Vê que ele está aí na quinta ordem, não é verdade? E nós temos aqui, ó, unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Se é dezena de milhar, é 5 vezes 10.000, que é uma dezena de milhar. Ou seja, é 50.000. Esse é o seu valor, esse é o seu valor posicional ou relativo. E 5 é o seu valor absoluto. O que é que nós temos aqui, ó? Bem devagarinho. Um número, ele é formado por quem? Por algarismos. Quais são os algarismos do sistema decimal? De 0 a 9, na verdade? São 10 algarismos. Sistema decimal. 10 dígitos, 10 algarismos. Esses 10 algarismos, de 0 a 9. Quando a gente pega a representação do número, nós vamos ver da direita para a esquerda as suas o quê? Ordens e as suas classes. Cada algarismo corresponde a uma ordem. E cada três algarismos, cada três ordens, né? Da direita para a esquerda corresponde a uma classe. Classe das unidades, classe das milhares, classe dos milhões e assim sucessivamente. Vamos pegar um exemplo para a gente fechar essa partezinha aqui. Vê só, se liga nesse número. Primeiro vamos ver como é a sua leitura. Como é que seria a leitura desse número? A leitura desse número aqui, ó, quando eu vou olhar, eu já tenho aqui, ó, as unidades, a classe das unidades, né? É comum a cada três algarismos colocar o pontinho para você especificar as classes, ó. A classe das unidades, a classe das milhares, qualquer coisa aqui é 1.000 alguma coisa, e a classe dos milhões. Então, a leitura desse número é 1.000.000, vamos colocar aqui direitinho, ó, 1.200.240, 45, 245.000, 736. Essa é a sua representação por extenso, né? 736. Essa é a sua representação aqui, ó. Você vai ler esse número dessa forma. Então, aqui é a sua leitura. Quantas ordens tem esse número?
Vamos ver quantas ordens tem esse número. Observa que o número de ordens está associado exatamente à quantidade de algarismos. Então, quando a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ter 7 ordens. Quantas classes tem esse número? Se liga que cada 3 classes, da direita para a esquerda, cada 3 ordens corresponde a uma classe. Então, ó, primeira classe, segunda classe, que é a classe das milhares, terceira classe. Então, nós vamos ter aqui 3 classes. Qual o valor absoluto do algarismo 7? 7 tem valor absoluto 7. Mas o valor relativo ou posicional depende da classe que ele ocupa, da ordem que ele ocupa. Então, ó, unidades, dezenas, centenas. Sescentenas vai ser 7 vezes 100, né? Centena, ou seja, 700. 7 vezes 100, 700. Legal? Então, olha o que é que a gente tem aí. 1.245.736. Esse número, ele tem o quê? Ele tem 7 ordens e tem 3 classes. Cada grupo de 3 ordens, da direita para a esquerda, corresponde a uma classe. Ele já está na classe dos milhões, que é a terceira classe. Se liga no valor relativo e no valor absoluto, né? O valor absoluto do 7 é 7, mas o valor relativo depende da sua ordem. Como ele está ali na ordem das centenas, na verdade, a gente vai ter 700. Agora, nós vamos fazer 2 probleminhas que foram do Exame Nacional do Ensino Médio, falando sobre isso aí. Se liga nessas 2 questões aqui com a gente. Então, ó, a primeira delas, vamos ler aqui comigo direitinho. Até uma dica assim, né, que a gente pode fazer para aprender direitinho, é você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer. Mas eu vou sair de cena para a gente ter uma tela um pouco maior, uma leitura um pouco maior para a gente fazer a questão. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número do protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o seguinte número. Eu acho que eu já vou grifar isso aqui que deve ser importante para a gente. Aí ele disse: sendo que o espaço vazio é do algarismo que João não entendeu. De acordo com as informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número do protocolo é o quê? Olha, vamos colocar esse número aqui, ó. 1, 3. Aí aqui tem um algarismo que está faltando, né? 9, 8, 2, 0, 7. O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte, que um número ele é composto por algarismos. Da direita para a esquerda, nós temos as ordens. Cada algarismo corresponde a uma ordem. E cada 3 ordens corresponde a uma classe, sempre da direita para a esquerda. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente tem, ó, vamos lá, é sempre unidade, na verdade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui unidade, unidade, dezena, centena. Aí agora, unidade de milhar, dezena de milhar e o que? Centena de milhar. Então aqui o que está faltando, né? Esse algarismo que está faltando é da ordem, não é verdade? É da ordem de centena de milhar.
na verdade, seria 100 mil, 200 mil, 300 mil e alguma coisa. Então, seria da ordem de centena de milhar. E estaria aí na classe dos milhares. Então, qual é a resposta? A resposta está na letra C. Tá legal? Então vamos lá. Da direita para a esquerda, o que é que a gente faz? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim sucessivamente que nós teríamos aí. Não é verdade? Agora, confere aqui mais uma questão para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo sobre matemática básica. A próxima questão foi uma questão também do Exame Nacional do Ensino Médio. Foi uma questão do Enem 2016. Eu vou sair de cena para que a gente tenha uma leitura maior do texto da questão e que se concentre mais na sua resolução. Lembrando, tenta dar uma pausazinha e fazer a questão. Vamos ler comigo aqui. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar os números. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiada em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM, CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, o ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado é qual? Acho que é bem o que a gente falou aí, sendo que a gente vai ter que reordenar aí. Então, vamos refazer o nosso ábaco, não é verdade? Vamos refazer o nosso ábaco para a gente ter a leitura desse número. Então, eu sei que tenho unidade, na verdade, que está lá mais à direita, inclusive o texto falou nisso, né? Aí nós vamos ter dezena, na verdade, dezena. Aí agora centena. E aí nós vamos com unidade de quê? De milhar, unidade de milhar, na verdade. Dezena de milhar. Unidade de milhar, ele chamou de milhar. Dezena de milhar, centena de milhar. Então é como se nós tivéssemos aqui as nossas hastezinhas, né? Para cada um desses, a gente vai ter a nossa haste aqui. Então, vamos ordenar, né? Na ordem correta. Vamos reordenar isso aí. Quando eu pego aqui, ó, eu vejo que unidade aqui, nós temos o quê? 1. Então, aqui eu sei que eu só vou ter, esse número já termina em 1. Aí, dezena, quando contamos aqui, quantas dezenas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, ó, já é 7. Centena, quantas temos de centena? Centena também só tem 1. Aí agora, unidade de milhar ou simplesmente milhar. Não tem nada, então é 0, né? A gente está vendo aqui, ó, que unidade de milhar não tem nada, então vai ser 0. E agora nós vamos lá para dezena de milhar. Dezena de milhar, quando contarmos, temos 1, 2, na verdade, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ter um 6. E agora, centena de milhar, nós estamos com 4. Então, que número é esse? É 460.171, cuja resposta encontra-se na letra D. Então,
tudo direitinho, tá claro? Vê aí, ó, Enem Sistema Decimal. Número, classe, ordem, algarismo. Vê que o número é formado por algarismos. Esses algarismos, quando a gente lê da direita para a esquerda, eles correspondem a ordens. E da direita para a esquerda, a cada 3 algarismos, você tem uma classe, não é verdade? Então é isso aí. Tá legal? Continua estudando, diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Replica isso aí para quem precisa, para quem não tem oportunidade, que a gente vai aprender a matemática aqui de verdade. Já aprendemos a representar os números, na verdade, e a gente sempre aplicando aí aos vestibulares, principalmente ao Enem, ao Ajuda Enem.